Bom dia, meus irmãos. Com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui, né? Gostaria de agradecer a vocês, meus irmãos, que estão sempre assistindo meus vídeos, dando um like. Aqueles que não dão também, muito obrigado. Aqueles que dão dislike também, muito obrigado também por assistir. Fico muito feliz, porque o meu objetivo não é angariar like. Se puder dar, eu fico muito feliz, mas se não puder também, não tem problema. Meu objetivo é fazer com que as pessoas vejam a minha mensagem. Então, isso já, para mim, me faz muito feliz saber que as pessoas estão assistindo os meus vídeos. Mas se você puder dar um like, eu fico muito feliz. Você que ainda não se inscreveu, se você puder, se inscreva, que eu fico muito contente com isso. É muito bom para mim, tá? E hoje eu gostaria de tratar de um assunto interessante, que é sobre as comissões judicativas das Testemunhas de Jeová. As pessoas sempre me perguntam, escuta aqui, eu fui convidado para uma comissão judicativa, eu devo comparecer ou não? Então, meus irmãos, sempre que a pessoa me faz essa pergunta, a minha resposta é não. Eu acho que se você foi convidado para uma comissão judicativa, você é testemunha de Jeová, ou que você praticou um erro, ou que você não concorda mais com alguma coisa lá e parou de assistir ali as reuniões, então, se eles te convidaram para uma comissão judicativa, você não tem que ir. Por quê? Eles não são autoridade. Por isso, eles não podem julgar ninguém. O tribunal deles, aquele tribunal, aquela comissão judicativa, né, aquilo ali é ilegal. Eles não têm condições de fazer aquilo. Aquilo é uma coisa totalmente ilegal. Agora, eles tentam buscar um apoio bíblico, né? Os anciãos ali das congregações tentam buscar um apoio bíblico, dizer que eles são apoiados pela Bíblia. Eles usam ali o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 1, que diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade é instituída por Deus, né? Então eles usam ali esse texto. Mas as testemunhas de Jeová não observam contexto, eles não conhecem a palavra contexto. Se for observar o contexto logo adiante, no versículo, Romanos capítulo 13, versículo 3, ali mostra que Paulo falava de autoridades de verdade e não de impostores. Paulo falava de pessoas preparadas para a função, bacharéis em direito, e não em charlatões. Veja o que diz Romanos, capítulo 13, versículo 3. Porque os magistrados, não são anciões não, porque os magistrados não são para o temor dos que fazem o bem, e sim para quem faz o mal. Então veja que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu ali em Romanos, ele diz que as autoridades são instituídas por Deus, ele não estava falando de anciãos das testemunhas de Jeová. Paulo estava falando de magistrados, pessoas qualificadas, né? Agora, nós podemos garantir com toda certeza, os magistrados que Paulo falava aqui não são os anciãos. Por quê? O que significa a palavra magistrado? Magistrado, segundo o dicionário Aurélio, significa funcionários públicos revestidos de autoridade judicial ou administrativa. São eles, juízes e agentes do Ministério Público. Portanto, essas autoridades são instituídas por Deus. No entanto, a pessoa para julgar alguém, ele tem que ser qualificado para isso. Não é qualquer um que pode sair julgando os outros, não. Ele tem que ser qualificado para isso. E na organização das Testemunhas de Jeová, qualquer semi-analfabeto pode sair julgando os outros. Mas veja, meus irmãos, eu vou mostrar um texto aqui que vai jogar um balde de água fria nas pretensões desses anciãos.
Romanos capítulo 2, versículos 1 e o 3. Vamos analisar primeiro o que diz Romanos capítulo 2, versículo 1. Aqui diz assim, ó: é indesculpável ao homem quando julga quem quer que seja, porque no que julga a outros, condena a ti mesmo, pois pratica as mesmas coisas que condena. Tá vendo? Agora veja, Romanos capítulo 2, versículo 3. Diz assim, ó: tu, porém, que condena quem pratica tais coisas e faz o mesmo, pensa que te livrará do juízo de Deus? Né? Então veja que isso aqui eu acho que é um balde de água fria nas pretensões desses anciãos. Agora, vamos analisar também outro texto que deixa bem claro isso, que esses senhores aí não têm condições de julgar ninguém. Romanos capítulo 14, versículo 10. Diz assim aqui, ó: tu, por que julga teu irmão? Tu, por que despreza o teu? Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Agora vamos analisar comigo aqui. Se todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, por que eu vou prestar conta a anciãos? Eu tenho que prestar contas a Deus. Eu não tenho que comparecer perante o tribunal de Deus? Agora eu vou ficar prestando contas aqui para pessoa que não tem condições de julgar ninguém? Né? Agora veja, meus irmãos. Romanos capítulo 14, versículo 12, traz mais luz a esse assunto. Veja, aqui diz assim, ó: pois todos nós daremos conta de si mesmo a Deus. Todos nós temos que prestar conta de nós mesmos a Deus. Então, para que eu vou prestar conta para ancião? Aqui deixa claro que eu não tenho que deixa claro que eu tenho que prestar contas a Deus e não a homens pecadores como eu. Mas, para deixar bem claro que eles não têm poder para julgar ninguém, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Aqui Paulo diz assim, ó: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor Jesus, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, meus irmãos, diante de tudo o que nós vimos, dos textos que nós analisamos, eu não tenho outra coisa a dizer. As comissões judicativas das TJs são tribunal paralelo e perante as leis brasileiras é crime. Aqui no Brasil eles deitam e rolam, porque aqui nem sempre as leis são respeitadas. Aqui, muitas vezes, as pessoas infringem as leis e sempre fica por isso mesmo. Mas lá na Rússia é diferente, né? É por isso que eles estão encrencados lá na Rússia, né? Porque tá pensando que tudo é igual aqui no Brasil, que sempre dá um jeitinho. Que no Brasil sempre tem um jeitinho. Não é todo lugar que tem um jeitinho, não. Não é todo país que tem um jeitinho, não. É por isso que eles estão encrencados em vários países. É porque não é todo lugar que tem um jeitinho, não. Então, meus irmãos, por isso eu vou dizer a vocês. Você que não quer ser testemunha de Jeová, que quer sair, mas não quer prestar esse papel de prestar conta da sua vida para esses senhores aí, não faça isso não. Não vá não. Bobagem, você não vai. Não vai porque eles não têm condições de julgar ninguém. Eles não estão preparados para julgar ninguém. Se você não quer prestar contas a eles, não vá não. Agora, se eles ficarem insistindo, te procurando na sua casa, te procurando no seu trabalho, te ligando, passando mensagem,
Você só tem uma coisa a fazer. Vá na delegacia, faça um boletim de ocorrência, pega o boletim de ocorrência, procura a justiça. Se você não tiver condições de pagar um advogado, pega o boletim de ocorrência, leva no Ministério Público e chega lá e explica para eles o que está acontecendo com você. Eu tenho certeza que o Ministério Público vai resolver esse problema para você. O Ministério Público brasileiro é muito bom e tem capacidade de resolver esse problema para você. Eles não têm direito de perturbar a sua vida, tá? Você é livre, você pode seguir a religião que você quiser, você pode não seguir religião nenhuma se você não quiser, e eles não têm que interferir na sua vida. Eles não têm que... Você não tem que explicar para eles por que é que você não quer mais ser testemunha de Jeová. Você não tem que prestar contas para ninguém, não, tá? Vá em paz, fique em paz e faça o que eu estou te falando.